Olá pessoal, mais um podcast falando de negócio e hoje a gente vai trazer o nosso amigo Célio Fonseca para ser entrevistado. Ele está inclusive antecipando uma entrevista que a gente havia anunciado, Célio, que era a do Emerson Baú do Sebrae, mas em função de Semana do MEI, Feira da Indústria, tudo a gente acabou invertendo, tá? Mas isso aí é muito legal porque o Célio tem uma experiência assim, fantástica, um cara que realmente é um cara de mercado, com a experiência pública também. Então a gente vai abordar aquela questão, o que foi mais pesado para você durante todos esses anos aí de mercado, se foi poder público, se foi iniciativa privada, o que ensinou mais, o que ensinou menos, né? O que a gente faz, o que a gente não deve fazer. Então o Célio vai trazer isso para a gente. E aí, como toda entrevista, a gente traz um breve currículo. O currículo do Célio é longo, tá? E ele me diz, não, velho, vou mandar um currículo bem curtinho. Célio Macedo da Fonseca, carioca, chegou em Roraima em 1971 e, como ele mesmo diz, deitou raízes aqui. E realmente eu sou prova viva disso. Empreendedor, técnico agrícola e médico veterinário, com curso de gestão empresarial e franchise e MBA em consultoria de gestão de micro e pequenas empresas. Ativo nas áreas da iniciativa privada, Sistema S e setor público. Fundou a Expansão em 1972, atuando até vendê-la no ano de 2022. Fez curso de cinema rural e na faculdade atuou no setor de audiovisual e biblioteca. Um dos criadores e redator, coordenador do jornal Comércio, da Associação Comercial Industrial de Roraima, nos anos 84 e 85. No programa Tribuna Livre, da Rádio Equatorial, foi colaborador na produção e entrevistador de 81 a 83. Escreveu crônicas semanais para a Gazeta de Roraima. Membro fundador da Academia Roraimense de Letras, na cadeira 4. No jornal Tribuna de Roraima, entre os anos 86 e 97, foi colaborador e articulista de política e economia. Consultor executivo do Folha Vista, ou seja, um carioca que gosta de carnaval, não podia ser diferente, tá? E esse carnaval ele foi o pioneiro em Boa Vista, realmente fundou um novo formato de carnaval na nossa capital. Diretor de comunicação da CIR, nos anos de 97 a 2000, coordenador executivo da 33ª Expofer, no ano de 2000, e assessor especial na Coordenadoria de Comunicação Social do Governo de Roraima, nos anos de 2002 e 2003, tá? Indo até 2004, a gente teve a oportunidade até de trabalhar junto, né, Célio? Exatamente. E aí, Célio, não tem como fugir, é a primeira pergunta. Um cara que chegou em 1971, Roraima no teu caminho. Como é que foi isso aí, Célio? Roraima era um território federal literalmente longínquo e desconhecido. E eu sempre gostei de conhecer Brasil. E apareceu a oportunidade quando eu estava no final do curso, apareceu a oportunidade de vir para Roraima e eu fui lá, me apresentei na representação que o território tinha no Rio e aqui vim parar para trabalhar com a inspeção de produtos de origem animal. Então foi o meu início aqui, né, ligado à prefeitura, que era como se fosse um departamento do governo do território que pertencia ao Ministério do Interior. E ali eu comecei a ver a vida profissional. Eu vim calouro. Sim. E aprendi e desenvolvi aqui. E agora o encantamento por Roraima. Porque a pessoa que chega no ano de 71, 53 anos depois. Por Roraima era sair de uma cidade, uma metrópole, Rio de Janeiro, saturada, já naquela época, com problemas de transporte, de segurança, já havia esses cuidados, e vir somar numa região promissora, uma região que na época que eu estudei em Roraima, a gente já via a sua ligação com o Caribe, a sua ligação com a Venezuela e o seu potencial com o lavrado. Porque Roraima, desde o tempo da colonização portuguesa, foi a fazenda que fornecia carne para Manaus. Então, o potencial agropecuário sempre foi muito grande aqui, né? E, para você ter uma ideia, até hoje se discute a estrada Boa Vista-Georgetown. Em 1967, foi assinado um acordo em Belém que já se previa que o governo brasileiro construiria a estrada até Georgetown
em troca de direito de exploração do porto por 50 anos. Então, aí estamos hoje ainda com esse sonho. Demorou muito para acontecer, mas eu hoje vejo com alegria, com felicidade, que o agronegócio, falando em agricultura, pecuária, e quando eu falo em agronegócio, eu falo desde o produtor familiar, desde o pequeno produtor de agricultura orgânica, tudo isso começa a crescer, a se consolidar. Então, Roraima está entrando no caminho. Muito demorado, mas está. Mas acontecendo, né? Sério, depois de 50 anos de Roraima, lá atrás várias vezes conversou sobre o Roraima no estado do futuro. Exatamente. Né? E aí realmente o futuro estava complicado de chegar, que a gente nunca ia chegar, né? Então se passa 10, 20, 30, 40, 50 anos e aí a gente tem hoje, vamos dizer, uma nova cara do estado. Né? Não vai dizer que é novo modelo, porque o modelo vai acontecer a partir da consolidação das políticas, né? O que você acha que Roraima tem como vocação e vem desenvolvendo, e o que Roraima continua sendo o estado do futuro e ainda está esquecido? Bom, eu, em final de 79, fiz parte da equipe que foi o núcleo da hoje Secretaria de Planejamento de Roraima. E eu lembro quando aqui chegaram Getúlio Cruz, de volta a Roraima, sua casa materna, e Haroldo. E Getúlio, na época, dizia que Roraima precisaria atingir um patamar de 500 mil habitantes para poder girar a economia. Isso me marcou, porque não tinha escala. E nós que trabalhamos com empresa sabemos que a escala é fundamental. Você tem um projeto maravilhoso, redondinho, mas se não alcança uma escala, ele não vai ser viável economicamente. E hoje nós vemos Roraima atingindo essa escala. Roraima já saiu da economia do contra-cheque, embora muitas lideranças de Roraima ainda não tenham enxergado isso. Concordo. Então, a hora que a liderança política, em sua maioria, enxergar que Roraima saiu da economia do contra-cheque, nós vamos ter uma nova alavancagem. E hoje nós temos comércio, indústria, serviço, agricultura, pecuária andando, sem muita dependência do governo. Por que eu digo sem muita dependência? Porque, no meu modo de ver, o papel do governo é atrapalhar o mínimo possível, porque o empreendedor ele tem velocidade, vai, e ele tem que fazer bem feito, porque o dinheiro é dele, o risco é dele. E cabe ao governo prover as condições de infraestrutura. Nesse aspecto, nós ainda estamos com bastante deficiência. O aeroporto está melhorando, está passando por uma reforma importante, de pista, de estação de passageiros, mas a BR ainda é um gargalo, né? E a nossa ligação com Jorge, porque a ligação com Jorge, ela vai, inclusive, beneficiar o polo industrial de Manaus. E vai ser uma via de mão dupla. Então, para Roraima é importante. Sério, essa questão aí, como você falou, algumas áreas que realmente a gente nota que estão a passos largos. Alguns não, algumas outras nem tanto. Mas outra que tem chamado muita atenção fora o agronegócio tem sido o trabalho do turismo, a visualização de Roraima lá fora. E eu lembro que numa conversa lá atrás você tocou nessa questão da escala, velho. A preocupação a gente tem muita coisa boa, mas nós não temos infra e não demos escala ainda para isso. Como é que você vê o turismo de Roraima? Olha, também nessa mesma condição, o turismo de Roraima começou a acontecer. E aí a gente tem que registrar o trabalho do Bruno no Departamento de Turismo, que ele fez um trabalho muito bacana, sem querer se adonar do turismo. Não é o governo quem faz turismo. O turismo é feito na sociedade, em todas as pontas. O trabalho mais admirável que eu vejo do Bruno foi a inserção do índio que quer se desenvolver no contexto do turismo étnico-ambiental. E aí o turismo de Roraima tem uma característica. Pela sua distância
pelos custos de chegada aqui, ele acaba sendo o turismo externo, o fluxo turismo, ele acaba sendo um turismo bastante equilibrado socioambientalmente. Porque o turista que vem aqui, ele é um turista de observação de árvores, de escalada, de trekking, tá aí o Tepequém Up, é um turismo do eco, então ele preserva. Porque quando a gente vê o turismo de massa, ele destrói. E nós já tivemos uma pequena amostra disso no próprio Tepequém. Quando vai multidão para lá, o impacto ambiental é grande. Então, o turismo que nós estamos praticando em Roraima é um turismo bacana e que gera receita para as cidades, capital e para as comunidades do interior, aonde o turista vai. E ainda tem um espaço aqui que nós precisamos desenvolver um pouco mais, que é o turismo interno. O roraimense conhecendo o Roraima, que está sendo estimulado com passaporte turístico local, mas tem muita coisa. Muita gente de Boa Vista não conhece um circuito turístico de Boa Vista. As nossas belezas, né? As nossas belezas, a nossa história. Nós vamos ter agora, provavelmente em junho, a inauguração da Casa da Cultura, com a Academia Roraimense de Letras, que ali vai ser um ponto turístico, cultural. Vai ter história de Roraima, história da educação em Roraima, exposições permanentes, exposições itinerantes, e que, oxalá, a gente consiga usá-lo muito bem e que a população o descubra. O nosso turismo, sério, eu lembro muito forte quando você colocou sobre a preocupação da escala. Quem disse, o turismo vai dar um boom. Eu disse, não, peraí. O turismo de Roraima é uma realidade diferente. Né? Como é que seria essa realidade para que a gente torne algo viável para os empreendedores da área, né? E que a gente agregue mais valor? O Estado está preparado para agregar valor e receber bem um aumento de procura, não uma super procura, como você sempre falou. Nós não seremos o estado do turismo de massa. Não. Seremos o estado do turismo diferente. Exatamente. E o turista que, entre aspas, gasta dinheiro num destino, esse turista mais seletivo gasta mais. Então ele deixa mais. Estamos preparados? Temos bastante agências receptivas operando muito bem. Temos locadoras de veículos operando bem, transportadoras turísticas operando bem. Está ainda nos faltando, você é da área, sabe, vai nos faltar sempre melhor qualificação no atendimento em todos os setores. Você chega em estabelecimentos e vê pessoas atendendo maravilhosamente bem, mas no mesmo estabelecimento, pessoas te atendendo que nem levantam os olhos para te olhar. Infelizmente. Então, o que é isso? É falta do padrão no estabelecimento. Aquele que está atendendo bem é por sua aptidão própria de atender bem. É uma característica. Não é nem a filosofia da empresa. Exatamente. Então, isso está faltando. E vai faltar sempre. Nós sabemos disso, né? Graças a Deus. Sim, tem o mercado para as capacitações. Mas os nossos empresários, você acha que eles já identificaram isso? Já estão trabalhando nisso? Eu participo de um grupo de empretecos e a gente vê a ansiedade, a procura, empretecos pedindo informação. Quem é que faz capacitação em atendimento? Aí eu lá indico o Weber. Quem é que faz bem isso? Quem é que faz uma fachada bacana? E o bacana desse grupo é que tem a referência. Sim. Fulano fez para mim, é muito bom. Beltrano não vai nessa aí não, que esse aí fez a seleção. Então é a melhor seleção que existe, né, da indicação. Sim. Então nós estamos desenvolvendo muito bem, inclusive no setor rural, o turismo rural. Nos falta ainda estabelecimentos de hospedagem melhores. O Etno, que inclusive foi premiado, né? O Etno Turismo Roraimense foi premiado. E a gente vê
sem querer polemizar, porque não é o papel da gente, mas a gente vê a satisfação dessas comunidades em estarem fazendo parte da sociedade. Não é que eles nunca fizeram, não, eles sempre fizeram, mas de repente eram esquecidos de alguma forma. Como é que você está vendo essa mudança, mesmo tendo uma crise do outro lado, que são dos povos mais de selva, que são no caso de Yanomami? Como é que você vê isso, Sérgio? Olha, eu vejo como uma corrente d'água. Você pode barrá-la por um momento, mas você vai ter que abrir comporta em algum instante para que ela passe. O próprio índio mais tradicional, literalmente falando, tomemos o exemplo dos Yanomami, dos Waineris, Atuaris, no momento que há o contato com o restante da sociedade, ele, por ser uma característica inata do ser humano, ele quer evoluir. Então você vê índios de várias etnias e dessa vendendo artesanato, querendo participar, querendo levar recursos para as suas comunidades. Existem barreiras, e nós conhecemos do tempo que trabalhamos lá no Palácio, o trabalho do Alfredo Silva, sim, com a comunidade da Esperança. Ele lutou heroicamente e conseguiu implantar o etnoturismo. Hoje, várias outras comunidades estão fazendo projetos, estão conseguindo romper barreiras dentro da FUNAI, estão fazendo e auferindo vantagens, auferindo recursos. E é muito bacana quando isso acontece, porque aquele jovem da comunidade, ele vem para aqui e já quer voltar porque tem geração de trabalho e renda lá. Não esvazia a comunidade. E eu tenho tido contato com pessoas de várias etnias que estão orgulhosas do trabalho que está sendo feito nas suas comunidades. Então começa a falar com orgulho e não com vergonha. Você acredita que haja a possibilidade desse entendimento? Que é fato, está acontecendo, os índios estão felizes, estão tendo a oportunidade, as comunidades indígenas estão felizes, sendo inseridas, e essas pessoas que são, eu considero, são pessoas, seres humanos, tanto como nós, que defendem, que são colocadas como povo que tem que viver isolado, respeitando a questão da cultura, dos hábitos, isso aí é absolutamente normal, mas adianta viver respeitando tudo isso e esse pessoal morrendo de fome? Olha, a preservação da cultura vai ser mais fixada quando eles amarem sua cultura, quando eles tiverem orgulho da sua cultura. E isto é valorizado quando eles passam a oferir renda com fruto da sua cultura, que é o que estamos vendo em algumas comunidades que estão servindo de efeito multiplicador para outras. O parente vê aquele ali já com uma roupa melhor, já conseguiu comprar um utensílio doméstico bom, já conseguiu, às vezes, comprar um carro, dizer, peraí, aquele negócio ali dá certo, vamos fazer, respeitando as características de cada um. Então, isso é bacana. Muito legal. Sérgio, e a questão, você sempre foi um cara otimista em relação ao mercado, mesmo nos momentos mais, vamos dizer, ruins que o nosso mercado passou, né? Porque eu sempre digo que Roraima é o mercado que a crise demora a chegar, mas quando chega também para sair é um Deus ajuda, né? Isso aí é uma... Como é que você visualiza hoje? A gente vem passando por uma certa instabilidade política com relação à política econômica, ou seja, daqui a pouquinho a conta chega, alguém vai ter que pagar essa conta, né? E Roraima vai receber parte dessa conta. O nosso mercado hoje está preparado, como você falou, a gente já começou a desmamar da questão da economia do contra-cheque. Mas vindo uma crise, como é que o nosso empresário, nosso empreendedor hoje se comportaria comparado a alguns anos até recentes, né? Como é que ele se comportaria?
o empreendedor é um bicho resiliente pra caramba. E todos nós passamos por crises e existem até consultores que dizem que o empresário que ainda não quebrou não vai conseguir atingir o sucesso. Porque nos tropeções a gente aprende a se equilibrar. E aí, o empresário de Roraima, pela distância, pela demora, aquele que é do comércio, a demora que tem para girar o seu estoque, porque ele tem que ter um estoque na loja e outro viajando, pelo tempo de viagem. Se o produto gira rápido, às vezes ele tem 3 estoques. Senão ele fica sem, vai perder mercado. Então, o empresário de Roraima, ele consegue se sobressair muitas vezes na crise. Agora, é da natureza. Toda crise, todo cataclisma, alguém fica para trás e alguém sai na frente. Então, a oportunidade, às vezes, de você se soerguer está aí. Eu, na minha empresa, comecei numa área, e as oportunidades foram aparecendo em outras, eu passei por algumas atividades diferentes e consegui levar a empresa por 50 anos com autonomia. Tanto é que eu tive atividades no setor na área pública, no setor municipal, no estadual e no federal. Mas com liberdade para dizer, não, esse caminho aí não está legal para mim, eu vou voltar para ali, ou vou continuar ali. Né? Se é que dá para responder, Célio, aonde você aprendeu mais ou agregou mais? A tua experiência pública ou a tua experiência privada? Aonde? Olha, eu aprendi muito. A minha escola de gestão, de administração, foram 5 anos que eu passei à frente do Ministério da Agricultura em Roraima. Naquele tempo, era uma coisa muito séria e eu aprendi muito sobre licitação, sobre prestação de contas, sobre fiscalização, sobre cobrança, sobre regra. E aquilo ali me estimulou a fazer vários cursos. Comecei, inclusive, lá atrás no SEAG, né? Meus primeiros cursos ali, exatamente. Então, a experiência da gestão, eu tive a felicidade de ser diretor numa época que o ministro era o Alisson Paulinelli, e ele teve uma sacada técnica. Ele pegou todos os diretores do Ministério da Agricultura no início da gestão, em 1974, e nos colocou dentro da ESAF por uma semana, numa imersão de um curso de gerência por objetivos, do Peter Drucker. Então aquilo ali deu uma sacada fabulosa. 1974. Visionário. Passamos visionário. E daí o Paulinelli que desbravou a soja do Cerrado, que hoje está em Roraima. E que ele esteve aqui 2 vezes. Inclusive, quando nós estávamos na comunicação, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós ele tentou fazer um projeto de fruticultura aqui, que não vingou por problemas fundiários. Graças a Deus, hoje é outra. Então, você perguntou qual das duas agregou mais? Foi um somatório. Porque aprendi o que fazer ou o que não fazer em ambas. Pois é, bom. Você, como otimista nato, qual a mensagem que você passaria para esses nossos empreendedores, os que estão consolidados, os que estão chegando, apostando em Roraima, os que estão aqui continuando acreditando nesse estado, e essa molecada, essa gurizada que está saindo dos bancos das faculdades para desbravar esse estado também? Eu diria que, começando pela molecada, procurem se aperfeiçoar, procurem informação. Sem informação não chegamos a lugar nenhum. Hoje fala-se em inteligência artificial. O que é inteligência artificial se não é um somatório de informações acumuladas colocadas no sistema de processamento? Então, nós não temos essa capacidade, mas vamos desenvolver a nossa.
Então, estudar, persistir, não desistir no primeiro tropeção, no primeiro não, né? E para aqueles empreendedores que continuam persistindo, e temos em Roraima muitas empresas com 50, com 60, com 70 anos, muitas é força de expressão, mas temos várias, né? E parabéns para essa turma que consegue sobreviver independente de benesses. E não adianta a gente querer achar fora da empresa a solução para o problema que nós temos dentro. Muitas vezes aparece uma barreira. A gente não tem como transpor, nós vamos contorná-la, porque é a única maneira de você seguir em frente. Se você parar no primeiro obstáculo, esquece, faz um concurso público, vai garantir o salário no final do mês e não vai se meter para empreender. Agora, para empreender é legal, você não tem garantia da sua renda no final do mês, mas você tem liberdade para construir a sua renda para o final do mês. E a paz, né, Sérgio? E a paz que nada paga. Que nada paga, ninguém paga. Falei, pessoal, nesse podcast com Célio, e volto a dizer, as pessoas que a gente está trazendo aqui são pessoas que realmente têm história. E qual é a grande vantagem dessas pessoas? É que realmente você tem legado, Sérgio. Você tem história, você tem a experiência que a gente tanto precisa no mercado, que passou a reduzir a vida a tela de celular, né? Um negócio que eu me preocupo muito, porque vem gerações que vão herdar, né, e tocar esse mercado aqui para frente. Então, pessoal, conversei hoje com um cara que eu sempre digo que é otimista demais em relação ao mercado. Conheço o Célio desde quando cheguei aqui, né, em 1994. Já trabalhamos juntos, já tivemos várias experiências, e eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar para mostrar que Roraima é um foguete que não tem ré. Demorou o foguete a pegar ritmo, mas pegou. E aí a gente está preparado para novos desafios, para as coisas que virão pela frente. Então, Célio, brigadão. Valeu pela oportunidade. Valeu, parabéns, sucesso, e nós fazemos Roraima. E vamos continuar fazendo, tá, pessoal? E até a próxima semana com mais um podcast. Obrigado, um abração a todos.